Hoje é sexta-feira, dia 17 de novembro de 2017 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa... E no episódio de hoje, iPhone 10 no Brasil, Paraguai, Visitor Centers e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Tava com saudade, né? Eu também tava com saudade. Acontece, eu não falei nada pra vocês, porque, né, vai que não dá muito certo. Mas na terça-feira, eu fui pro Paraguai comprar o meu iPhone 10. Semana passada, um amigo meu me botou pilha. Vamos pro Paraguai comprar o iPhone 10. Tá difícil de comprar no mundo inteiro, mas lá no Paraguai tem, vamos lá comprar. E eu sempre quis ir pro Paraguai pra conhecer como é que é, nunca fui. E aí fui no Paraguai, comprei meu iPhone 10. Vou fazer um cast contando as experiências do iPhone 10, mas não hoje. Tem coisas mó legais no iPhone 10, tem sim um aprendizado. Num primeiro momento você fica com saudade, eu tinha um 7 Plus, saudade do telão do Plus, mas depois você vai se habituando. Eu, nesse exato momento que tô gravando, é sexta-feira, tô aqui viajando de novo no hotel, conversando com vocês, e já tem sido muito corrido, né? Durante a viagem praticamente não mexi no iPhone 10, cheguei na quinta-feira, sexta-feira também não mexi muito, final de semana vai ser daqueles. E aí eu conto todas as minhas experiências, mas você vai se acostumando, ele é bem inteligente, Face ID realmente surpreende. Eu tinha um receio se ia funcionar no meu dock. O meu dock, ele é de nanosucção, consigo tirar e colocar o iPhone com uma única mão, e ele deixa o iPhone em pé. Então, mais ou menos, a mesa fica ali na altura do meu estômago, mas uma altura de mesa normal, e o meu dock fica a um braço de distância. Eu falei, será que antigamente eu apertava o botão Home e ele destravava? Será que o Face ID vai reconhecer nessa distância? E ele reconhece super bem, automaticamente. Só que eu não posso eu tenho que olhar de fato para ele, né? Eu não posso ligar a tela e mover o olho, não, tem que virar o rosto, não preciso virar o corpo. Ele fica mais ou menos uns 45 graus, não preciso virar o corpo 45 graus, só virar um pouquinho a cabeça, ele já me reconhece, já destrava, surpreendente. Tem algumas coisinhas chatas no uso do dia a dia, você percebe que tem algumas coisas ali que incomodam, tem um certo aprendizado. Achei muito engraçado, porque eu fui comprar um aplicativo, e ele falou, aperta 2 vezes aqui, e eu apertei 2 vezes na tela, e não era pra apertar 2 vezes na tela, era pra apertar 2 vezes no botão lateral. Então, tem um aprendizado, mas eu conto tudo pra vocês nesse cast, mas fica pra semana que vem. Comprei também um super microfone pra gravar via iOS, testei já no área de transferência, e logo depois do área de transferência eu gravei parte desse cast aqui, você vai ouvir que em determinados momentos a minha voz vai mudar, eu ainda preciso casar ali o jeito dele funcionar. Claro que não vai ser igual, tem uma assinatura diferente, mas mexer um pouco ali na ambiência. Esse microfone, ele tem uma coisa que é tipo o RAW de imagem, só que pra áudio. São 4 cápsulas dispostas num jeito meio maluco, parece uma cruz, mas não uma cruz, e ele consegue, depois de você gravar o áudio, você consegue, por exemplo, orientar o que você quer que apareça no... Por exemplo, quando você tá gravando aqui no microfone pertinho, ele tá pegando só a sua voz e não tá pegando o fundo, né? Ele tá focado. Você pode abrir o range, pegar uma coisa de fundo, trazer pra frente. É coisa de louco. Aproveitei e comprei um iPad Pro. E o Apple Watch? Pois é, não voltei com o Apple Watch. Eu vou fazer o seguinte, eu faço um cast especial sobre compras no Paraguai. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Eu quero sim saber sobre o Paraguai, como é que é a fiscalização. Lá tem uma peculiaridade. Só tem em Foz e em Manaus, que são 2 fiscalizações. Quando você vem dos Estados Unidos, por exemplo, você tem uma fiscalização da alfândega, que é quando você desembarca. Você chegou no aeroporto, desembarcou, você vai bater um papo com a Receita. Tem um aplicativo, você baixa o aplicativo, declara o que você comprou, já paga naquilo que você deve. No Paraguai, você tem também essa fiscalização que acontece na Ponte da Amizade, só que você tem uma outra fiscalização que é no aeroporto. Quando você vai embarcar, antes de fazer o check-in das malas, você tem uma fiscalização. E essa fiscalização é para garantir que todos os bens são legais. Então é diferente daquela fiscalização do aeroporto de desembarque, é diferente da fiscalização que acontece na ponte, porque nessas fiscalizações você consegue regularizar o bem. Nessa do aeroporto de Foz do Iguaçu, embora sim Foz do Iguaçu seja território nacional, você não faz um voo internacional, você faz um voo nacional até o Paraná, atravessa, a ponte vai andando de carro, ônibus,
digamos, motoboy, e volta, mas ainda assim você tá lá nessa fiscalização do aeroporto de Foz. Se você não tiver os seus bens regularizados, não tem aquele esquema, então tá bom, paga aí a multa. Não tem isso. Eles apreendem todos os seus bens. Então, conto pra vocês essa experiência. De alguma maneira, o meu interesse em compras, entre aspas, é bem similar ao seu. Será que vale a pena, não vale a pena fazer compras no Paraguai? Uma peculiaridade que eu achei de lá, o iPad é mais barato lá do que no resto do mundo. Enfim, conto isso pra vocês nesse cast, mas manda aí um alô se vocês querem que eu faça esse cast. Notícias. Coca-Tech. E já temos a data do iPhone 10 aqui no Brasil. As vendas iniciam no dia 8 de dezembro. Os preços, aqueles mesmos, né? R$7.000 o 64 GB e R$7.800 o de 256. Só lembrando, o modelo homologado aqui no Brasil é o A1901. Hoje, dia 17 de novembro, foi a inauguração do centro de visitante lá no Apple Park. Lindo, maravilhoso. Você tem um café, primeiro Apple Store com um café. Você tem aqueles produtos tradicionais do Infinity Loop One, da Company Store. Você tem uma mesa com um relevo que você não entende muito bem. Parece uma daquelas maquetes brancas do Apple Park, mas aí tem alguns iPads que você olha através desse iPad com realidade aumentada e você vê o Apple Park. E tem alguma interação, você pode levantar o teto do Apple Park que tem a captação de energia solar, você vê a galera lá dentro. São 3 histórias contadas. A da estrutura do Apple Park, tem da ventilação, como eles mantêm. Eles só ligam o ar-condicionado, seja porque tá muito frio ou porque tá muito calor, 3 meses por ano. O resto, nos outros 9 meses, ventilação natural, 100% de energia renovável. Eles contam essas histórias. No teto você pode visitar também. E tem uma espécie de ponto de observação onde você pode olhar o Apple Park, mas você não vê lá muita coisa não, né? Você vê só o anel. É simpático, é bacana, tem uns produtinhos, né, curiosos que dão vontade de comprar. Vale a pena a visita, mas não foi muito movimentado não. Eu vi as fotos, tava bem assim, a galera não se motivou muito a visitar esse centro. Até porque, talvez, a galera que mora por ali, né, já lida com tecnologia, né, já tá acostumado. É diferente de uma loja de rua, né, uma loja padrão, onde, caramba, tem aqui agora pertinho uma loja da Apple, vou lá visitar, vou lá ver como é que foi. Pode ser algo por aí. No iOS 11.2, que ainda tá em beta, a Apple ativou a potência de 7.5 watts para recarga sem fio. Eu não comprei uma base de recarga sem fio. No cast do Paraguai eu conto o porquê. Vamos ver se com esse update acelera um pouco mais, né? Tá bem lento essa recarga indutiva. Os testes preliminares com essa versão de 7.5 não foram muito animadores, não. 2 horas em 5 watts te dá 40% de bateria e no 7.5 watts, 47% de bateria. Quero ver como é que vai funcionar o Air Charger, o tapetinho de recarga indutiva da Apple, se vai melhorar essa velocidade, ficar um pouquinho mais interessante. Você que tem iPhone 10, você que tem uma base de recarga sem fio, se o limite da sua base é 5 watts, não tem jeito, vai continuar sendo 5 watts, limitação do seu hardware. E qual que é o Apple Watch? Comprou o Apple Watch lá no Paraguai? Pois é, não comprei o Apple Watch, conto porque lá no cast do Paraguai, mas a Apple tá como top 1 no mercado de wearables, tomou a posição da Xiaomi, que agora tá em segundo lugar com 21% de participação de mercado. Tá junto, Xiaomi e Fitbit, não, ali 21% e 20%, então em pé de igualdade, vamos considerar. Apple tá um bocadinho melhor, 23%, e são as líderes. Depois você tem Huawei com 6%, Samsung com 5% e os demais somam outros 25%. Xiaomi tem a Mi Band, que eu acho espetacular, um excelente custo-benefício, mas ainda assim o Apple Watch tá ali, na liderança. Teve uma demanda muito grande pelo LTE, muita gente comprou o relógio por causa do LTE, só que na China não tem o LTE. Se tivesse o LTE, talvez fosse maior ainda essa participação de mercado, mas só, digamos, o mundo ocidental e seu interesse pelo LTE conseguiu colocar a Apple no top 1 do wearable. A estimativa é que a Apple teria vendido nesse trimestre quase 4 milhões de Apple Watches. A Cardiograma, outra vez usando o Apple Watch em parceria com a Universidade da Califórnia, viu que sim, dá para você detectar hipertensão, apneia do sono através do Apple Watch. Apple Watch Series 3, aliás, que começou a ser vendido hoje, sexta-feira, dia 17 de novembro, aqui no Brasil. Você sabe, não tem o LTE. O 38mm alumínio sai por 2.600 têmeres, o que vai dar, no à vista, 2.350, mais ou menos. Já o 42 sai por 2.850, no à vista, uns 2.560. E você, desenvolvedor,
desenvolvedor, a partir de 1º de abril do ano que vem, seus aplicativos obrigatoriamente vão ter que estar independentes no WatchOS 4, porque updates para o WatchOS 1 a Apple não vai mais aceitar. Nessa leva de atualização, né, iPhone 10, eu acabei perdendo alguns aplicativos, porque tá lá instalado no iPhone, por algum motivo o desenvolvedor retirou o aplicativo da loja e eu não tinha feito download do IPA do aplicativo em si, não pude colocar de novo, mas tudo bem, né? Aplicativo bom é aplicativo atualizado. Se saiu da loja, tem o seu motivo. Outra coisa também, meu Mac ficou meio bobinho ali, sei lá por quê. Ele ficou meio bobo, lento. Eu instalei um update, foi na segunda, terça-feira. Eu acabei viajando sem o Mac, vou contar pra vocês. E ele ficou meio bobo, né? Cheguei, mexi nele, ele tava meio bobo. E vou ter que formatar do zero. Garrei o iPad, fui de iPad debaixo do braço. Depois, quando fui olhar um pouquinho melhor, tinha, claro, eu reiniciei, continuou lento, continuou meio bagunçado. Verificação de disco, eu não cheguei a fazer. Eu ia fazer verificação de disco, mas quando eu ia fazer isso, notei que a Apple soltou um novo beta e esse beta corrigiu a lentidão. Inclusive, você tem novos betas para os desenvolvedores para tudo: WatchOS, tvOS, iOS e também, como falei, macOS. Esse último update resolve o problema do iPhone 10 não funcionar no frio, de deixar a tela, né, sem responder. E já que falei dos Macs, segundo a TrendForce, o interesse pelos MacBooks continua indo bem. A Apple não é líder, quem mais vende notebook é a HP, depois a Lenovo, Dell, em quarto a Apple, depois Asus e Acer. A HP tem 26% do mercado, Lenovo 20%, Dell 16%, a Apple tá com 10%. E falando um pouquinho dele, que foi nomeado pela Time como uma das 25 melhores invenções de 2017, o iPhone 10. Eu vou deixar aqui nas notas do episódio as outras invenções. Tem sorvete que você pode comer sem culpa, óculos que devolvem a visão para cegos, tem até uma caneca que esquenta o seu café. Não é mantém aquecido, esquenta. Tem drone. Aliás, falando de drone, semana passada, no domingo, o aeroporto de Congonhas fechou por causa de um drone. A Polícia Federal tá ali conversando, investigando. Isso, além do risco de causar acidente, para evitar você fecha o aeroporto, você redireciona os voos e com isso você tem um prejuízo. As companhias aéreas, se atrasa mais de uma hora, tem que fornecer comunicação, basicamente seria um Wi-Fi. Mais de 2 horas tem que oferecer comida, mais do que 4 horas, ou mais 6, sei lá, tem que oferecer acomodação. Você tem um baita transtorno na vida dos afetados, dos passageiros, na família, no trabalho. Claro que os drones, eles têm mecanismos de segurança. Você tem o no-fly zone, uma área onde você não pode voar, mas isso são os drones mais, digamos, robustos. Tem uns drones menorzinhos que não tem GPS, que não tem esse conceito de no-fly zone. Você também pode hackear o drone e ele voa nessas áreas de no-fly. Na DJI tem uma tecnologia, a Aeroscope, que consegue identificar drones voando numa determinada região, porque o radar tradicional, como o drone é muito pequeno, o radar tradicional não consegue detectar o drone. E como esse sistema funciona monitorando os sinais de comunicação dos drones, dá para saber aonde que tá o piloto. Como também o drone tem um número de série que você consegue identificar via Aeroscope, então pega aquele número de série, ó, o dono desse drone aqui é fulano de tal, esse aqui é o número dele, é o e-mail, fala com ele. Agora voltando pro iPhone 10, o Face ID continua na sua saga. Uma mãe fez um vídeo onde ela desbloqueia o aparelho e logo depois dá pro filho, o filho também desbloqueia. A mãe e filho são muito parecidos. Eu vou falar sobre as minhas impressões do Face ID no cast que eu vou fazer sobre o iPhone 10, mas eu vou te dar uma dica. Eu tenho usado o iPhone na cama, meio torto, meio empenado. Eu reparei que nessas posições mais esquisitas, mais esdrúxulas, o Face ID na primeira vez não funciona e depois ele passou a funcionar. O que eu imagino que a grande maioria das pessoas faça tentou o Face ID, não conseguiu fazer o Face ID. Aí você se arruma, né? Peraí, deixa eu colocar aqui o meu rosto retinho, de frente pra câmera. Aí ele te dá essa opção de você retentar desbloquear o aparelho com o Face ID. Só que eu não tava fazendo isso. Eu digito a senha. E quando eu digito a senha, digo que eu sou eu, o Face ID reconhece que aquele rosto é meu, que eu tô de repente num outro ângulo, de uma outra maneira. Deixo essa dica. A Apple detalhou no Apple Machine Learning Journal, onde ela fala sobre aprendizado de máquina, como ela faz a detecção de rosto. Vou deixar o link aqui nas notas do episódio. Aquela máscara que enganou o Face ID, a gente tem mais alguns dados sobre ela. É sim impressa em 3D, você tem na parte dos olhos imagens em 2D impressas, o nariz é de silicone, também o molde perfeito. Custo de produção dessa máscara, $150. Claro que você precisa dos equipamentos para fazer a máscara, mas a máscara em si, $150. E a galera continua brincando de animoji, mas para tentar entender o funcionamento da câmera TrueDepth, você tem 3 elementos principais, são mais. O próprio sensor de presença, de luminosidade, informa o TrueDepth a quantidade de luz necessária para reconhecer a face. Então
são só os 3 elementos, mas os principais é um projetor de luz infravermelha, o Flood Illuminator, é como se fosse uma lanterna infravermelho. Além dessa lanterna, você tem um projetor de pontos, aqueles 30.000 pontos que são usados para mapear tridimensionalmente o seu rosto, e além disso você tem, obviamente, uma câmera infravermelho para conseguir captar essas informações, e você tem a câmera RGB. E aí fizeram lá o videozinho do Animoji, mas tapando esses elementos da câmera TrueDepth, deixando só a câmera tradicional, a câmera RGB, e funcionou. O Marcus Brownlee entrou nessa, tudo para descobrir se o Animoji poderia ir para os outros iPhones ou se realmente tem um hardware específico, seria exclusivo do iPhone X. Guilherme Ramos falou, não, usa sim o PowerD para identificar, né, a estrutura de rosto. Ele até fez um aplicativo, um Animoji Studio, você não consegue instalar no iPhone X, você precisa ter o Xcode, fazer o sideloading, né, compilar o aplicativo lá no GitHub dele. Vou deixar o link aqui nas notas do episódio e transferir para o iPhone X. Mas quais foram as conclusões que se chegaram? Hoje o que se acredita é que o Animoji funciona da seguinte maneira: a câmera TrueDepth monta a máscara do seu rosto, e depois que essa máscara foi montada, você pode cobrir a câmera TrueDepth e só a câmera RGB você vai conseguir movimentar o Animoji. Entretanto, essa máscara de referência precisa ser atualizada de tempos em tempos. Então a TrueDepth funciona de tempos em tempos para manter a máscara viva, mas ela não é usada para acompanhar o movimento, para identificar as expressões. Quem faz isso é a câmera RGB padrão. Isso explicaria por que tapando o TrueDepth continua a funcionar. Isso explicaria por que com baixa luminosidade fica meio ruim de funcionar, porque se fosse só a câmera infravermelho, na luminosidade não faria a menor diferença. Tem uns usos para esse tracking de movimento pro Face ID, TrueDepth e afins que a gente vai descobrindo com o tempo. Gente já mostrando, dá para fazer Face Motion Caption, estão explorando. Mas voltando à questão lá da máscara que engana o Face ID, sim, enganou, mas não é para você ficar preocupado. O Face ID, ele vem se mostrando relativamente seguro. Sim, tem o problema dos parentes, próximos, parecidos, mas ele vem se mostrando relativamente seguro. Tem um problema da máscara? Sim, tem um problema da máscara, mas é aquilo que eu falo. Se quiserem pegar você, vão pegar. É só uma questão de dinheiro. Uma máscara de $150 pode parecer pouco, mas você tem toda uma expertise para captar esse relevo do seu rosto, para gerar a máscara. É que nem o Activation Lock. iPhone não é um dispositivo de segurança. No iPhone é algo que fizeram e vamos ver o máximo que a gente pode colocar aqui. O Activation Lock, muito mais do que impedir que os outros usem o seu iPhone, é mais para você garantir que os seus dados vão ser apagados, os seus dados não vão cair em mãos erradas. iPhone, como eu falo, é um dispositivo descartável. Você vai na loja, compra outro, puxa o seu backup e pronto. Claro que R$8.000 não é nada descartável, é uma baita grana. Se você for roubado, você vai ficar mega chateado, mas não conta com Activation Lock para salvar o seu iPhone, que essa não é muito bem a função dele. Ele quer mais é salvar os seus dados. Para 2019, o papinho que rola é que a gente teria essa câmera TrueDepth na traseira. Já pro iPad, o papinho é que ano que vem o A11X Bionic seria um octa-core de 7 nanômetros, não seria mais o processo de 10 nanômetros, usado tanto no A10X quanto no A11, né, os dois chips atuais. O Johnny Struge, chefão de tecnologias de hardware, disse que a Apple já está trabalhando nos chips de 2020. Também tem o chip de modem, que a Apple agora está trabalhando com a Intel, não quer mais saber de Qualcomm, e chip que vai vir com tecnologia 5G. Agora, esse iPad é um iPad com cara de iPhone X, sem botão home, bordas mínimas. De falar que eu tô gostando de não ter botão home, viu? A produção do iPhone X vem se regularizando, prazo de entrega na Europa e Estados Unidos de 2 a 3 semanas, mas o estrago já foi feito. Para você ter uma ideia, o lucro desse trimestre da Foxconn caiu 40% por causa dessa demora de produção pelos estoques praticamente zerados. Falando de atraso, o HomePod não chega mais esse ano, fica para 2018, pro início de 2018. E para finalizar, registrar mais algumas coisinhas. O Pixel Buds não é tão legal assim. O Chris Davis fez uma comparação entre o Pixel Buds e os AirPods, e os AirPods ganham. Mesmo depois de um ano, os AirPods continuam, entre aspas, imbatíveis. Eu vou colocar o comparativo entre o AirPod e o Pixel Buds lá no cocatech.com.br para você espiar. A Apple também fez um novo vídeo falando o que é um computador, né? Uma criança mexendo no iPad e como se fosse um caderno, um livro com um Apple Pencil super interativo.
interativo, digitando, enfim, pesquisando, estudando, fazendo tudo. Aí no final do vídeo, um adulto pergunta pra criança: vem cá, o que você tá fazendo com esse computador? Aí a criança diz: computador? O que é o computador? Me diz o que é um computador, me ensina. Dando a entender que computador é coisa do passado. A Apple quer vender essa ideia, a Apple talvez precise vender essa ideia. Esse vídeo tá lá no cocatec.com.br pra você espiar. O reparo no MacBook Pro daquela cobertura antirreflexiva que tava dando zica foi estendido. A Denise Young, que era VP de diversidade, se desliga da Apple no final do ano. Quem assume a bronca é a Christy Smith, da Deloitte. Sai uma mulher negra e entra uma mulher loira. E aqui no Brasil, mais um passinho na adoção da Carteira Nacional de Habilitação Digital. O teste iniciou com Goiás, agora entrando o Distrito Federal. E de posse do meu iPhone 10 eu vou ficando por aqui, mas eu volto. Final de semana eu volto pra gente conversar mais. Segunda-feira também volto, é feriado, mas eu volto. A gente tem muita coisa pra conversar. Semana que vem, Black Friday, semana movimentada. Excelente final de semana, até a próxima. Tchau, tchau. Cocatec está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.